Oi, gente. Vamos dar continuidade aqui à palavra do Senhor, a qual Ele tem colocado no meu coração, para que eu mencionasse nessa manhã para vocês aquilo que Ele quer nos ensinar, porque a palavra é edificante da parte dEle. E eu vou falar hoje do profeta chamado Ageu, um homem levantado em uma época difícil, né? Lá em Esdras 5:12, a construção do templo era Ageu e Ezequiel, dois profetas, né, que construíram um templo e que foi derrubado. Aí lá no livro de Ageu 1:9 e 11, Deus fala da construção do templo, né? A partir do primeiro versículo, Deus repreende o povo e exorta a construir um templo. Está no primeiro versículo de Ageu, né? E no 2, a glória do segundo templo, onde ele fala com Ageu, dizendo: segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitará no meio de vós, e não temais. Ele diz também aqui no 8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. É Deus fazendo a promessa ao profeta Ageu, né? Porque Ageu foi levantado em meia época difícil. Em meia época o povo estava preocupado com seus bens, com suas coisas materiais, com as coisas terrenas e deixando as coisas de Deus em segundo plano. E Ageu preocupado, incentivando o povo a construir um templo para adoração, porque naquela época se construía templos, se construía para que fosse lá buscar a presença de Deus, lá no Velho Testamento. Mas trazendo agora para o Novo Testamento, para o tempo da graça, para a segunda aliança de Jesus conosco, ele fala em Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Buscar o reino de Deus, irmão, é buscar o Espírito Santo dentro da nossa vida. É saber que Ele é conosco todo o tempo e nos ensina todas as coisas, né? Ele também disse em João 2:19, derrubarei esse templo em 3 dias e construir outro. Ele estava falando, irmão, do templo do Espírito, né? Daquele templo feito por mãos humanas. Um templo que os judeus questionaram quando ele disse essa palavra, disse, mas nós levamos 46 anos para construir, tu estás dizendo que em 3 dias tu vai destruir? Mas Deus estava falando, irmão, do templo do Espírito que ia levantar, que era ele crucificado e com 3 dias ressuscitaria, né? Porque ele diz em João 2:19 que ele não habita, em Atos 7:48, o Altíssimo não habita em casa feita por mão humana, entendeu? Por isso, quando eu questiono muitas das vezes que Deus não está lá no templo, que nós quem somos o templo e morada do Espírito Santo, é porque está na palavra. Atos 7:48, o Altíssimo não habita em templo feito por mão humana. Ele habita em mim e em você, porque foi esse Espírito, foi esse templo que ele levantou nesses últimos tempos. Por isso que ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a demais justiça eu acrescento aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, aquilo que você busca, aquilo que você almeja, ele sabe. Jesus está dizendo na sua palavra, e os homens construíam templos, e eles faziam coisas para adorar o Senhor, e os discípulos admiravam, achavam bonito, e Jesus olhando disse, não ficará aqui pedra sobre pedra, porque ele destruiria aquele templo e levantaria outro templo para que eu e você se fortalecessem no seu espírito. Assim como ele fez a promessa a Ageu. Ele disse, porei o meu espírito sobre vós para habitar e não temais, porque eu sou contigo. Aquilo que Deus escolhe, ele coloca um espírito, ele coloca uma verdade, ele separa para fazer a obra dele, ele ensina o que é certo e o que é errado. Ele manda e você faz aquilo que ele determina na sua vida. O profeta Ageu estava preocupado com as coisas de Deus. Mas diz a Bíblia que o povo não estava. Estava preocupado com as coisas desse mundo, cada um fazendo o seu trabalho, cuidando dos seus negócios e deixando em segundo plano a palavra do Senhor. A prioridade é Jesus. A palavra do Senhor tem que vir em primeiro lugar. O reino dele e a sua justiça na nossa vida tem que prevalecer para que você entenda que ele é quem é o templo e morada do Espírito Santo na nossa vida. Você pode confirmar, irmão, o versículo onde Deus não habita em casa feita por mão humana, em Atos 7:48.
Ele habita na minha e na sua vida, que fomos construídos por Ele, dado-lhe um Espírito para que nós sabemos entender e discernir as coisas certas. Quando ele fala do tempo e da construção, nós nos confundimos porque foi no Velho Testamento, foi na aliança, foi na lei, mas na graça é diferente. Ele mesmo construiu o seu próprio templo, que foi o seu Espírito, e nos deu para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então a mensagem hoje do profeta Ageu: você quer ser um profeta de Deus? Você é chamado por Ele? Então leia a palavra dEle, busque a sua verdade e as demais coisas Ele vai acrescentar na sua vida. Amém.